paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez iniciando uma aula sobre escatologia. Eu queria pedir aos irmãos que cada dia mais vocês possam estar se esforçando, se focando. E eu queria dizer outra coisa para os irmãos, o seguinte: eu acredito que a melhor maneira de aprender qualquer matéria, tanto teológica quanto uma matéria secular, é quando você pesquisa. Qual é o meu papel aqui? O meu papel é ensinar algumas coisas e pôr para vocês outras coisas para vocês pesquisarem. Porque quando eu lanço pesquisas para vocês, automaticamente vocês, na pesquisa, buscando minuciosamente, vocês vão absorver mais o tema ou assunto. Então, entendam, parece ser chato, mas é uma das maneiras que um teólogo ou qualquer outro estudante se forma, por meio de pesquisa. Quando um aluno vai para uma faculdade, ele pesquisa muito para se formar em uma área. E é isso que eu quero entregar à igreja, Teólogos, ensinadores que realmente saibam ensinar, que realmente saibam multiplicar conhecimento. Eu já falei uma vez aqui, vou repetir, que a maioria das pessoas que se formam em teologia, elas não conseguem ensinar, elas não absorvem, porque na maioria das vezes estudam por status, ou seja, para dizer que são teólogos, para mostrar os seus diplomas, e na verdade essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é fazer com que você realmente aprenda. Então, quando eu passo uma pesquisa, você pode ter várias argumentações concernentes ao seu tempo, mas se você se organizar direitinho, eu sei que uma hora ou outra você vai ter um tempo para pesquisar. E eu te peço que, se você realmente quer aprender neste curso, se você realmente quer crescer neste curso, você siga as instruções que nós estamos dando. Olha, nós estamos aqui em fase introdutória, tenha paciência. E essa aqui é outra coisa que eu queria dizer aos irmãos, e eu queria que vocês entendessem que nós ainda vamos estudar coisas fantásticas aqui, coisas que eu tenho certeza que vocês vão ficar maravilhados. Nós vamos montar a estrutura do céu, nós vamos falar sobre as tipologias, nós vamos falar sobre várias coisas, mas por enquanto nós estamos em parte introdutória. Inclusive, o assunto de hoje é algo também introdutório, é algo que alguns talvez saibam, outros saibam e não sabem, e outros nunca ouviram falar. Talvez já ouviram o nome, as 70 semanas de Daniel, mas talvez nunca pararam para estudar sobre o assunto. Então essa é a proposta. Hoje nós vamos começar sobre esse assunto. E o que nós vamos estudar hoje, que é as 70 semanas de Daniel, ela é como se fosse um mapa escatológico. Então é a partir daqui que nós vamos abrir o leque para todos os outros assuntos escatológicos, como o arrebatamento, como a grande tribulação, como o anticristo, como o Amagedon, o milênio e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá para o texto em foco, encontrado em Daniel. Abra sua Bíblia, por favor. Daniel, capítulo de número 9, versículo, nós leremos desde o versículo 20, tá bom? O versículo 20, que diz assim: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me falando comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu uma ordem. Eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora ele vai começar a explicar e a dar a Daniel o conhecimento de coisas futuras. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão
e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações, estão determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, peraí. Nós vamos estudar isso aqui hoje de forma bem simples. Porque, irmãos, as 70 semanas de Daniel é um tanto quanto complexa para ensinar tudo de uma vez. Ou seja, eu não quero colocar aqui hoje muita informação a ponto dos alunos ficarem, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou explicar algumas coisas de forma simples e depois, no próximo vídeo, nós vamos nos aprofundando nesses textos. Tá bom? Como eu falei, tem alunos aqui de vários níveis teológicos e eu tenho que ter entendimento com os mais novos ou com os que não conhecem muito sobre o assunto das profecias. Tá bom? Então hoje eu vou introduzir algo e na outra aula eu vou me aprofundando, tá ok? Pouco a pouco, para que os irmãos possam pegar o assunto. Primeiro, o contexto de Daniel, capítulo 9, versículo 20, Daniel estava na Babilônia. Vocês lembram que eu pedi a pesquisa para os irmãos e os irmãos pesquisaram sobre os reis de Israel. Na outra aula eu vou fazer uma aula paralela a essa, né, como um extra, falando sobre aquela pesquisa de vocês. No entanto, vocês lembram que agora o reino de Israel, de Judá, é levado para o cativeiro, e quando eles são levados para o cativeiro, alguns jovens vão para lá. Na primeira leva vai o Daniel e os seus 3 amigos, e Ezequiel vai na segunda leva. Observe que Deus está falando com Daniel. Daniel está, no versículo 20, orando ao Senhor. E o versículo 20 diz, eu falava e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Então veja, que povo é que Daniel está confessando o pecado? Os judeus. Ele está orando, clamando pelo povo, e quando ele ora, vem uma resposta de Deus, e essa resposta vem com Gabriel. E no versículo 24, ele vai dizer, olha Daniel, 70 semanas estão determinadas. Eu queria que a minha esposa segurasse bem aqui a Bíblia e lesse para mim, porque eu vou aqui transferindo isso para o quadro, tá bom? Observem bem, leia aí, amor. Eu vou reverberando aqui as palavras dela porque eu estou perto do áudio. Tá bom? Versículo 24. Deixa assim mesmo. Versículo 24. Vamos lá, vamos entrar no assunto agora. 70 semanas estão determinadas. Então veja, 70 semanas estão determinadas. Deixa só, para que serve essas 70 semanas? Daniel está clamando pelos judeus. E Deus está dizendo, olha Daniel, tu está orando, tu está clamando, mas eu quero te dizer que há 70 semanas de determinação minha para que eu faça algumas coisas com este povo pelo qual tu está clamando. Tu está confessando o teu pecado e o pecado do povo, mas eu já determinei sobre este povo 70 semanas com alguns propósitos. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, pera lá, que povo é esse? Vamos lá, que povo é esse? Que povo é esse? Povo são os judeus que estão em cativeiro. O que mais? E sobre a tua santa cidade. Então, sobre o povo e sobre a cidade.
Deus ia tratar com o povo e com a cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Tá bem? Então aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o povo, que são os judeus, e sobre a cidade. Então Deus tem algo tanto com o povo, quanto com a cidade. Vamos lá? Para fazer cessar a transgressão. Agora Deus vai dizer o motivo. Olha, veja o contexto. Daniel está clamando pelo povo, e ele diz no versículo 20 que ele está confessando os pecados dele e o pecado do povo. Daniel, a primeira coisa, abrindo um parênteses aqui, que um líder faz antes de clamar pelo pecado do povo, ele primeiro conversa com Deus sobre o estado dele. Porque não adianta eu querer que Deus tenha misericórdia do povo, ou que Deus perdoe transgressões dos outros, se as minhas próprias transgressões eu não confesso diante de Deus. Isso seria hipocrisia, né? Ser um mediador que não confessa as suas iniquidades. Então Daniel está dizendo, olha Deus, eu estava confessando as minhas transgressões, no versículo 20, e as do meu povo. E aí ele tem uma resposta, e Deus vai falar, olha Daniel, eu já determinei 70 semanas sobre o povo e sobre a cidade. E elas têm um propósito. Agora, essas 70 semanas, veja bem, deixa eu passar para cá aqui também. Não. Deixa eu apagar bem aqui. Você coloca aí, ok? Essas 70 semanas tem um pincel não está riscando. Deixa eu pegar aqui outro pincel. Essas 70 semanas tem um propósito. Tem um propósito. Qual é o propósito? Primeiro, vai ver. Para dar fim. Não, para fazer cessar a transgressão. Olha, para cessar, para acabar com A transgressão. Irmãos, a letra é ruim mesmo, vocês vão botando aqui com vocês. Transgressão. Ok? 2. Para dar fim aos pecados. Dar fim aos pecados. Irmãos, eu não vou escrever aqui tudo. Vocês vão colocando no caderno de vocês, é melhor, porque nós vamos ganhar tempo. Tá bom? Para dar fim aos pecados. 2. Para expiar a iniquidade. Para expiar a iniquidade. Para trazer a justiça eterna. Para trazer a justiça eterna. Isso aqui é muito interessante. Para selar a visão e a profecia. Para vocês selarem a visão e a profecia. E para ungir o Santo dos Santos. E para vocês ungirem o Santo dos Santos. Veja que interessante. Então, as profecias, ou o clamor de Daniel foi respondido. Talvez a resposta que veio para ele não foi o que ele queria. Ele queria que Deus resolvesse logo esse problema. Mas Deus disse, olha, esse problema eu vou resolver a longo prazo. E 70 semanas estão determinadas sobre eles. Com este propósito, tanto sobre o povo quanto com a cidade. Com este propósito que nós acabamos de ler. Tá bom? Então observe que há um propósito de Deus. E é exatamente nesse propósito, eu vou pedir que a minha esposa leia aqui de novo, ou leia mais na frente, leia o versículo, continue o versículo para nós irmos explicando. O propósito é esses itens que eu pedi para vocês escreverem aí. Acabar com a transgressão e etc. Tá bom? Então vocês escrevam um propósito. Então, veja, há uma determinação de tempo com um propósito. Deus trabalha no tempo com propósito. Irmãos, Deus é o Deus que trabalha com propósito. Um dos nossos maiores defeitos no nosso ministério, na nossa vida cristã, é não ter propósitos. O nosso Deus nos ensina que ele tem um propósito e que o propósito dele é para a sua própria glória e para a remissão do seu povo. Continue, irmão. Sabe e entende. Olha, sabe e entende. Desde a saída da ordem. Irmãos, espere bem. Primeira coisa que eu tenho que dizer, vou apagar aqui rapidinho de novo. Eu tenho que dizer aos irmãos outra coisa. Essas 70 semanas de Daniel, 70 semanas de Daniel, tem um texto bem de Levíticos marcado bem, tem? Levíticos 25. Está bem marcado aí. Levíticos 25. Versículo de número 8, se não me falha a memória. Não tem. De caneta, bem aqui assim. Levítico
Levítico 25:8. Vamos entender o que são essas 70 semanas. Para nós interpretarmos nós precisamos primeiro entender que semanas são essas, como eram interpretadas essas semanas. Presta atenção. Levíticos capítulo de número 25. Abra a sua Bíblia aí, por favor, gentileza. Levíticos 25. Nós vamos entender, abre aí, amor, lê para mim. Que semanas são essas? Como eram interpretadas essas semanas? Levíticos 25. Leia aí, versículo. Qual é o versículo que está aí, bem? 8. Tá bom? Abra aí. Leia para mim. Contarás 7 semanas de anos. Então veja, olha aí, a semana profética é uma semana de anos, não é uma semana de dias, não é uma semana de meses. Essa aqui é de anos, quer dizer, 70 semanas de anos. Então veja, 70 semanas de 7. Observe aí, Levíticos aí, lê de novo, amor. Contarás 7 semanas Contarás 7 semanas de anos. Então veja, essa semana aí não é de dias. A primeira chave que nós temos. Segunda coisa. 7 vezes 7 anos. 7 vezes 7 anos, que dá 49 anos. Então veja que as semanas que Deus determinou sobre o povo de Israel, veja bem, irmãos, isso não tem essas semanas que Deus determinou aí em Daniel, não tem nada a ver com a igreja. São semanas que estavam determinadas para Israel. Veja bem, pega isso aqui, eu estou indo devagarzinho para você entender, para nós fecharmos aqui o ciclo. Tá bom? E veja que isso aqui está determinado sobre Israel. Não tem nada a ver com a igreja até então. No entanto, segundo, essas semanas são semanas de anos. Semana de anos. Ok? E esses anos não são como os nossos. Os nossos anos são 365 dias, não é verdade? Os anos proféticos são 360 dias. Os anos proféticos são 360 dias. Eu vou mostrar isso mais na frente em outra aula. Eu estou dando aqui só o básico por cima e nós vamos, como eu falei, nos aprofundando pouco a pouco. Tá bom? Então veja, nós já sabemos que as semanas são de anos e que os dias desses dias proféticos são, olha, que o ano profético era de 360, que era como o judeu conferia os anos. Tá bom? Então vamos lá, leia, filha, Daniel de novo. Volte para lá. Continua. Sabe e entende. Sabe e entende. Desde a saída da ordem. Para restaurar. Então observe, irmão, preste atenção. Cadê o apagador? Está aqui. Essa aqui vai ficar gravada, viu? Não vou tirar não. Veja bem. Deus determinou 70 semanas. Esse apagador está no rastro. 70 semanas. 70 semanas. Continua. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Peraí. Pouco a pouco. Veja bem. Deus determinou para fazer tudo aquilo que vocês anotaram lá, tirar o pecado e tal, 70 semanas. Dentro dessas 70 semanas, Deus vai dividir elas. Primeiro, ele divide ela em 3 grupos, né? Em 3 grupos e em 3 períodos. Veja que o povo está com a sua terra desolada, fora da sua cidade. O templo deles em Jerusalém havia sido derrubado, queimado, roubaram os utensílios. O povo estava preso e agora vai sair a profecia de Daniel. Nessa profecia ele diz, olha, veja bem, olha como ele vai dividir a profecia. Lê. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então veja que quem vai dar essa ordem? É Ciro. Ciro é quem vai determinar
que este povo volte para Jerusalém, ok? Quando ele determina, quem volta o primeiro que volta ali é Neemias. Então, a partir da volta de Neemias para a restauração de Jerusalém, porque Jerusalém estava saqueada, estava em pedaços, em ruínas, o templo estava em ruínas, e agora Deus disse volta. Então, quando é que as semanas começam a ser contadas? As semanas começam a ser contadas da saída da ordem para restaurar a cidade. Entenderam? Para restaurar a cidade. Então, leia, amor, desde a saída da ordem para restaurar que cidade? Jerusalém. Até ao ungido. Quantas semanas? Quantas semanas? 7 semanas. 7 semanas. E 62 semanas. 7 semanas. Mais 62 semanas. 7 mais 62. 7 semanas mais 62 semanas. Veja bem. Ainda bem que é Bíblia. Quanto é que dá as 7 semanas? As 7 semanas, quantos anos dariam? 7 vezes 7. Veja que são semanas de anos, não de dias. 7 vezes 7 daria 49 anos. Que iria desde a ordem para edificar a cidade até o seu acabamento, até quando tivesse ali terminado. E dali até a manifestação de Cristo daria 62 semanas, que vezes 7, que são semanas de ano, daria 434 anos. Então veja, para restaurar a cidade e da restauração da cidade até a manifestação de Jesus, daria 7 semanas, que dão 49 anos, mais 62 semanas, que dão 434 anos. Então, juntando 62 mais 7, daria 62 mais 7 daria 69 semanas. 69 semanas, tá bom? 69 semanas de anos. 69 semanas de anos. Restaria uma só semana. Então veja bem que para as 70 está faltando uma. Eu vou voltar de novo aqui, porque você precisa entender, tá bom? Você precisa entender. Da saída da ordem para edificar Jerusalém até o término do serviço foram 7 semanas de anos, que deu um total de 49 anos. Do término disso até a manifestação de Cristo dariam 62 semanas de anos, que daria 434 anos, que são 62 vezes 7. Então, juntando as 2 semanas de anos, dá 69. Mas observe, 69. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas estão, e 62 semanas as praças e circunvalizações se reedificarão, mas em tempo de angústia. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Então, irmãos, quando é que começaria? Agora vem aqui, que aqui está o ponto central. Quando é que começaria, que completaria as 70 semanas? Quando Cristo fosse recebido pelos judeus. Quando os judeus reconhecessem Cristo como o Messias que eles esperavam. E ali, se eles fizessem isso, Cristo manifestaria o seu reino na terra, restauraria a terra,
expulsaria o mal e tudo seria bênção e o reino de Deus estaria aqui. E aconteceria tudo o que está escrito aqui, ó. Veja bem, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a cidade, aí para acessar a transgressão. Quando Jesus se manifestasse e os judeus o aceitassem, não existiria mais transgressão. Para dar fim aos pecados, se os judeus tivessem aceito Cristo, não teria mais pecados, ele tiraria tudo. Para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna. Então veja que na manifestação de Cristo aos judeus, a justiça eterna de Deus estaria na terra para sempre. Mas algo deu errado. E o que deu errado, pastor? Os judeus não aceitaram a Jesus como seu Messias. E como eles não aceitam Jesus como seu Messias, as 70 semanas não se completam. Mas um detalhe especial, e que eu quero ler para vocês, é que o relógio de Deus para em um momento muito interessante. Porque está prestes a acontecer as 70 semanas. Mas algo está dando errado. E não no plano de Deus, é na aceitação dos homens. Como os homens não aceitam Cristo, as 70 semanas e o propósito que Deus tinha para aquele povo se interrompe. Só que tem outro detalhe especial. Vocês lembram que essas 70 semanas estão determinadas para o povo de Israel? Mas eu quero ler um texto com vocês que é curioso. Eu disse que o relógio de Deus também parou por causa de uma mulher. Eu queria que você lesse comigo Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo de número 21. Mateus 15, 21, diz da seguinte maneira. Perdão, rapidinho, eu estou aqui em Marcos. Mateus 15, versículo 21. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, veja bem, fora do território de Israel. E eis uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão para as ovelhas de Israel. Veja bem, aqui Jesus está dizendo que, olha, eu vim determinado por causa das semanas. Eu vim para cumprir o propósito de Deus que o meu pai revelou para Daniel lá na Babilônia. Eu vim para a casa de Israel, não tenho nada com os gentios. O meu negócio é com Israel, o povo exclusivo meu. Eu estou aqui por eles. Irmãos, mas algo vai acontecer. Essa mulher tem uma resposta segura para Jesus. Ela diz: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorros. Irmãos, se fosse outra pessoa, diria: o quê? Você está me chamando de cachorro? Mas o que Jesus está dizendo em outra língua? A mesma coisa que ele disse momentos atrás. Ele veio para a casa de Israel. O que ele está dizendo em uma linguagem parabólica ou tipológica é: eu não posso tirar o pão dos filhos de Israel e dar para os gentios. E cachorrinhos aqui são os gentios. O que é o gentio? Um povo que não tinha aliança com Deus. Só que ela dá uma resposta mais firme ainda. Diz: ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, olha, irmãos, que coisa magnífica. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. O que ela está dizendo é: eu sei que tu veio abençoar os judeus, sei que tu é o filho de Davi, mas eu quero pelo menos um pouquinho dessa bênção, um pouquinho desses milagres, um pouquinho dessa salvação, um pouquinho dessa graça que tu veio dar para os judeus. Me dá um pouquinho dela. Aí ali, irmãos, ali Jesus vai parar o relógio escatológico também. Sabe por quê? Porque ele veio só para os judeus.
Mas aqui é a primeira vez em toda a Bíblia Sagrada que ele abençoa alguém não judeu, de outra etnia, de outra terra. Então aqui parece que o propósito original para. Porque ele veio abençoar os judeus, mas aqui, veja que ele se priva de abençoá-la porque ela não era judia. E agora ele está se vendo pela fé. Essa mulher, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa mulher consegue o Calvário antes do Calvário. Consegue ver Cristo no túmulo vazio de Cristo antes do túmulo vazio. Ela está se antecipando a bênçãos futuras. É isto que a fé promove. Ela faz com que as bênçãos que seriam no futuro se tornem hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Ela faz com que coisas que aconteceriam daqui a alguns anos aconteçam agora. Ela traz o futuro para o presente. Ela traz bênçãos de além para o aquém. Louvado seja Deus. Para você ver o poder da fé. Ela para o relógio de Deus, porque se Cristo veio para abençoar os judeus nesse momento, é como se Jesus olhasse para o céu e dissesse: Pai, vamos parar o relógio, porque encontrei alguém aqui com uma fé jamais vista. E Jesus diz, então lhe disse Jesus: ó mulher. E é por isso que ele diz: grande é a tua fé. Ele diz: mas faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Se Cristo havia vindo para os judeus e não abençoava de jeito nenhum gentil, naquele momento o relógio de Deus para, porque ela faz com que os gentios sejam inclusos no plano de Deus também. Se claro que isso já estava na eternidade, mas aqui no contexto terreno, contexto humano aqui, ela rompe a barreira de uma promessa que era exclusiva. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, irmãos? Então isso, junto com a negação de Cristo como Messias para os judeus, então o que Jesus está vendo? Os gentios lhe pedindo, lhe aceitando, e os judeus, o povo da promessa, lhe rejeitando. Então, por causa da rejeição dos judeus e por causa da aceitação dos gentios, é que nós entramos para o relógio de Deus. Veja bem, para dentro do cronograma de Deus. Veja bem, ele diz isso aqui em João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que eram os seus não receberam. Quem são os seus? Os judeus. Mas a todos quantos receberem. Quem são os todos quantos? Você que está me assistindo, que não tinha nada de bênção, mas você foi enxertado na oliveira verdadeira, como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que Cristo é a oliveira verdadeira e nós éramos jambuzeiros bravos. E Jesus pegou esse jambuzeiro bravo e colocou na oliveira. Por quê? Porque os judeus negaram ele. Como negaram ele? Aí, irmãos, as 70 semanas pararam na 69. Pararam na 69. Pararam na 69 para quê, pastor? Para que agora se abrisse uma janela chamada janela da graça. Meu pincel não risca, mas a janela da graça. Tá bom? Deixa eu colocar bem aqui. Já estou terminando a aula, vou fazer outro vídeo sobre esse assunto. A janela da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Quando foi que parou? Quando os judeus o rejeitaram e os gentios lhe aceitaram. Os gentios pediam a bênção que era dos judeus. Os judeus não quiseram a bênção. Jesus abençoou os gentios. E ali ele encerra 69 semanas. Porque ficou faltando, irmãos, uma semana para as 70. Que era a manifestação. O texto de Daniel que diz que era a manifestação do ungido. Daniel capítulo 9 diz: depois das 62 semanas será morto ungido, já não será. Ok? Ele diz: ungido, o povo de um príncipe que é de vir. E versículo 27, versículo 26, das 62 semanas será morto ungido, já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Versículo 25, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, são 7 semanas e 62 semanas. Então veja aqui, até a manifestação de Jesus, são, desde a saída da ordem, são 7 mais 62. Então dá 69 semanas, ele fica faltando uma.
Essas umas é quando ele completasse a sua obra, e quando os judeus lhe aceitassem, aí completaria as 70 semanas. Mas como os judeus negaram, ficou faltando uma semana, que é 7 anos. E quando os gentios lhe aceitaram e os judeus lhe negaram, ficou faltando uma semana, que é essas 7 semanas aqui, né? Aliás, mais 7 semanas. Aliás, uma semana que são 7 anos. 7 anos. Ficou em 69, falta uma semana, de 7 anos, uma semana de 7 anos. E quando é que ela vai voltar, que o relógio vai voltar, que essa semana vai acontecer? Quando o Cristo vier buscar a igreja. Quando ele vier buscar a igreja, vai acontecer exatamente que o relógio volta a funcionar. E aí, irmãos, a última semana vai ser para tratar com os judeus. Aí eles vão passar pela grande tribulação e nós estaremos na glória durante 7 anos. E aí, quando completar os 7 anos, será que os judeus se converterão e nós desceremos com Cristo e Cristo implantará o reino milenial. Eu vou fazer outro vídeo para explicar isso melhor, tá bom? Minuciosamente. Aqui foi só a primeira parte, um resumo para você entender isso aqui que é incrível, tá bom, irmãos? Volte o vídeo, veja com calma, para que você possa entender isso aqui, que é só uma síntese, irmãos, só uma síntese. Nós vamos estudar isso aqui ainda bastante mesmo, e você vai entender isso aqui de uma vez por todas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.